Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós vamos tratar dos sermões do Padre Antônio Vieira, com destaque especial à estrutura desses sermões, como eles eram elaborados formalmente. Os 3 sermões são sermões da quarta-feira de cinzas, né? Portanto, num determinado momento a gente vai abordar um pouco o que significa esse dia, né, para a Igreja Católica. Para poder iniciar a nossa análise, eu vou dar uma ventilada na sua memória sobre o que é o Barroco. Eu já tratei desse assunto na aula de Barroco aqui nesse canal. Assista, lá está mais detalhado. Aqui eu vou dar uma lembrada para que você consiga compreender o que significa a arte barroca. O Barroco é um movimento reflexo da Contra-Reforma. O que estava em voga anteriormente era a mentalidade clássica antropocêntrica de inspiração na cultura grecolatina, onde nós encontramos aqui o grande poeta Luís Vaz de Camões. Movimento que valorizava a racionalidade, movimento que valorizava o equilíbrio e muitos temas ligados ao politeísmo da cultura pagã, da cultura grecolatina. Em 1517 acontece a Reforma Protestante, a Igreja Católica ela tem a sua estrutura abalada e ela realiza o Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, ela vai tomar algumas medidas, das quais falaremos em pouco tempo, e ela vai tentar barrar o desenvolvimento dessa mentalidade antropocêntrica, assim como barrar o desenvolvimento do protestantismo. Então, a definição mais comum é que o Barroco é o movimento da dúvida. A dúvida entre a mentalidade renascentista, que estava em voga, e a mentalidade medieval, que volta com a Contra-Reforma. A dúvida entre o antropocentrismo clássico e o teocentrismo medieval. Essa questão do prazer e do pecado que passa a fazer com que esse homem barroco vivencie o tempo todo uma experiência de desconforto interior. Né? A Igreja Católica ela vai usar das artes plásticas, da música e em especial das celebrações religiosas com o objetivo, na verdade, de trazer esse fiel de volta ao seio da Igreja. Então, quando nós pensamos em Contra-Reforma ou Reforma Católica, a Igreja desenvolve as seguintes medidas que nos interessam diretamente para a compreensão do universo artístico e literário do qual estamos tratando. Então ela toma a seguinte medida: a retomada do Tribunal do Santo Ofício, o retorno da Inquisição, a perseguição a intelectuais, a perseguição a artistas, aos hereges, a criação do Index Librorum Prohibitorum. O que é o Index Librorum Prohibitorum? É a lista dos livros considerados profanos. Alguns livros passam a ser proibidos. Um livro bastante famoso que vai ser proibido nesse momento é O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, publicado em 1517. E, por último, incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo com a criação de novas ordens religiosas, dedicadas a essa empreitada, a expansão do cristianismo pelo Novo Mundo. É nesse contexto que foi fundada por Inácio de Loyola Brandão a Companhia de Jesus, que vai dar origem aos padres jesuítas. Lembre-se, o primeiro jesuíta que pisou no Brasil foi a figura do padre Manuel da Nóbrega, em 1549. Os jesuítas permanecerão no nosso país até 1759, quando o Marquês de Pombal resolve expulsá-los do Brasil e de Portugal. Boa parte da educação do nosso país ficou sob a responsabilidade dos jesuítas, com a construção de inúmeras escolas, em especial na cidade de São Paulo. Abordaremos isso em outra aula, quando estivermos falando da obra O Ateneu. Isso é bastante importante, conhecer a história da educação do nosso país para poder chegar a compreender essa importante obra do Raul Pompeia no final do século XIX. Dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva contra-reformista, eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadro, que é o quadro Vanitas.
Eu cito Vanitas Vanitatums do Eclesiastes, Vaidade das Vaidades, e aqui nós temos um quadro com uma simbologia muito forte e importante dentro da concepção barroca. Perceba, aqui nós temos uma armadura representando o poder bélico, aqui nós temos um livro que representa o poder intelectual, nós temos o desenho de uma mulher nua dentro do livro, representando o prazer da sexualidade, a carnalidade, algo extremamente humano. Aqui nós temos, tanto numa escultura como aqui no violino, a referência à arte, à beleza da arte, aquilo que é produção humana. E do lado de cá, o que nós temos nesse cantinho é uma cadeira representando o poder econômico. Simbologia bastante forte, né? Se você conseguir visualizar, então nós temos o poder bélico, o poder intelectual, o prazer da carnalidade, a beleza e força das artes, o poder econômico. Todos valores renascentistas, todos valores super resgatados, né, cara? E o tempo todo, né, divulgados dentro do conceito humanista do século XVI. Mas perceba a sutileza. Olha isso. Aqui em cima da mesa nós temos um crânio. E o crânio nos remete à morte. O barroco resgata, em especial a igreja, em especial os sermões do Padre Vieira, o memento mori, o lembre-se da morte. Ou seja, quando a gente olha para esse quadro, né, valorize o prazer, valorize o poder econômico, valorize o poder bélico, mas tudo isso não significa nada diante da morte. E a vida é frágil como uma taça de vidro. É exatamente em cima dessa perspectiva que a Igreja Católica e o Padre Antônio Vieira vai trabalhar nesses 3 sermões, certo? O de 1672, o de 1673 e o outro não foi proferido devido a um problema de saúde desse grande orador. Um outro quadro que eu chamo a atenção de vocês é esse, A Dúvida de Tomé, do Michelangelo Caravaggio, um dos mais importantes pintores da arte barroca. Eu já expliquei naquela aula do barroco, vá lá, assista novamente, ela está bem explicado isso. Aqui nós temos a técnica que o Caravaggio fez muito uso, que é a técnica do escorço, né? Que é a técnica da explosão da tela. Parece que nós estamos participando da tela. Então aqui nós temos o Cristo ressuscitado. Tomé não acredita na ressurreição do Cristo. E aí o Cristo fala para ele tocar as chagas dele. E aqui nós temos uma importante referência em relação à fé católica, né? Feliz aquele que acredita e não vê. Então, dentro dessa concepção religiosa, o que vocês vão perceber é que a arte barroca ela oscila bastante, né? Tem momentos, em especial em Gregório de Matos, que é um poeta que está na lista do vestibular da USP, tem momentos que ele trata de temas politeístas, de temas pagãos, em outros momentos, temas religiosos. Isso é comum, exatamente reflexo do contexto histórico em que ele está inserido, correto? Por quê? Porque o barroco é a arte do conflito. É daí que vem o uso de figuras de linguagem como a hipérbole, né? O barroco é a arte do exagero, a antítese, o paradoxo, o oxímoro. Então, vamos dar uma olhada nesse fragmento do Afrânio Coutinho. O homem do barroco é um saudoso da religiosidade medieval e, ao mesmo tempo, um seduzido pelas solicitações terrenas e valores mundanos. Amor, dinheiro, luxo, posição, que a Renascença e o humanismo puseram em relevo. Desse dualismo nasceu o barroco. É importante você ter em mente que a arte renascentista ela se dá, né, ela se concretiza em fases. Né? Costuma-se dizer que o primeiro livro que abre as portas para esse antropocentrismo, que atingirá o apogeu aqui no século XVI, é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, em 1321. Então a gente vai passar por Dante, a gente vai passar por Francesco Petrarca, né, considerado o pai do soneto,
aquela estrutura formal com 2 quartetos e 2 tercetos, nós vamos passar por Boccaccio até chegarmos aos grandes autores como Luís Vaz de Camões dentro da literatura de língua portuguesa. Então, dentro desse processo de transição de uma mentalidade medieval, que é a mentalidade trovadoresca, né, para uma mentalidade moderna, que é o renascimento cultural, nós temos contextos como o período das navegações. E as navegações elas trouxeram uma nova perspectiva, um novo olhar, né, sobre o sentir-se vivo, a formação de grandes centros econômicos, a riqueza, o luxo, ou seja, tudo isso vai fazer, na verdade, com que o homem mude o seu comportamento em relação àquela postura mais estoica da Idade Média, já que o renascimento cultural ele tem uma pegada mais epicurista, mais de valorização do prazer, claro, né? Dentro dos conceitos de carpe diem, com equilíbrio, com sobriedade, sem excessos. O barroco, né, ele nasce desse conflito entre essa mentalidade e essa mentalidade medieval que volta com a Contra-Reforma. E o barroco, é interessante perceber, ele vai ter inúmeras tendências, várias tendências. Né? Para nós, aqui no estudo da literatura brasileira, nos interessam duas. O cultismo e o conceptismo. O cultismo é o rebuscamento da forma, caracterizado pelo jogo de palavras e pelo excessivo emprego de figuras de linguagem. E o cultismo, então, procura descrever, apreender o como dos objetos, por meio da captação de seus aspectos sensoriais. Aliás, essa questão sensorial é muito forte na arte barroca. Costuma-se chamar, então, o cultismo como o jogo de palavras, né? Desenvolvida por Luís de Góngora, o poeta. Então, quando você olha num texto, em especial os sonetos do Gregório de Matos, Jerônimo Bahia, você consegue ver o texto, captar o texto, parece que você consegue colocar a mão no texto. Nós estamos diante da literatura cultista. Em oposição ao cultismo, nós temos o conceptismo, do Quevedo, e por isso também chamado de quevedismo. O conceptismo ele não pesquisa o como, mas sim a essência dos objetos. Ele quer saber o que são, buscando apreender a face oculta das coisas, apenas acessível ao pensamento, aos conceitos. Então, como o cultismo é chamado de jogo de palavras, o conceptismo é chamado de jogo de ideias, jogo de pensamentos. Aqui tem uma fala bem interessante do Baltazar, vamos prestar atenção nela. Sem mentir, não dizer todas as verdades. Não há coisa que requeira mais esperteza que a verdade, que é um sangrar do coração. Tanto é importante sabê-la dizer, como sabê-la calar. Nem todas as verdades se podem dizer, umas porque importam a mim, outras porque importam ao outro. Ou seja, diante de um texto conceptista, ele joga muito com a reflexão. Ele passa muito para o leitor, no caso nosso, né, para o ouvinte, no caso dos sermões, na época de Padre Antônio Vieira, né, o jogo de ideias, né, a elaboração de ideias de maneira a fazer com que esse homem reflita sobre aquilo que está sendo dito. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nós não podemos afirmar que os textos do Gregório de Matos são cultistas e os sermões do Padre Antônio Vieira são conceptistas. É muito tênue essa relação, certo? Muitas vezes um texto tem elementos cultistas e elementos conceptistas. É claro que nos sermões do Padre Antônio Vieira predominarão essa mentalidade conceptista, porque o sermão ele tem um objetivo diferente de um poema. Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Né? Então, assim, eu recomendo também para vocês aqui a leitura de um belíssimo sermão do Padre Antônio Vieira, que não está na lista do vestibular, mas que vale a pena ser lido, que é o Sermão da 60ª. Esse sermão ele trata exatamente desse jogo de ideias, desse jogo de palavras e o que significa isso para o ouvinte. Então, dentro dessa pegada, qual é o tema dos sermões do Padre Antônio Vieira? Os 3 sermões para a quarta-feira de cinzas. A sentença com que Deus expulsou o homem do paraíso, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris.
O que significa isso? Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de converter. A frase é a essência dos 3 sermões. Essencialmente, os sermões vão se basear nisso. E essas palavras têm um caráter penitencial, pois assinalam o início da quaresma. Tá. O que é a quaresma? A quarta-feira de cinzas é uma celebração religiosa, né? Normalmente, dentro da missa, na quarta-feira de cinzas, o padre ele faz uma cruz, ou na testa, ou na cabeça do fiel, né? Exatamente com o objetivo de lembrar o homem, né, de que ele vai voltar a ser pó. E a quaresma é o momento em que o Cristo, né, ele está e passa os 40 dias no deserto. Tá? Então, assim, é um momento de penitência, é um momento de conversão, é um momento de arrependimento, é um momento em que as pessoas, na verdade, vão se religar com Deus. Nesses 40 dias, os fiéis devem, o tempo todo, dedicar-se à reflexão acerca do que o padecimento do Cristo significou para nós. Correto? Então, porque o objetivo do sermão, né, é bem diferente do objetivo de um poema, como eu disse há pouco. O propósito do pregador é persuadir o auditório à mudança de comportamento, ou seja, a afastar-se do pecado e a bem viver o seu compromisso de cristão. Esse é o objetivo da pregação. O que o padre Vieira usava? Né? O uso da palavra, o uso do discurso persuasivo, ou seja, trabalhado segundo as regras da retórica, que, aliás, Padre Vieira dominava como ninguém. Oferecia-se aos ouvintes uma exposição cheia de desafios à inteligência e à imaginação, daí essa perspectiva, essa pegada que eu coloquei para vocês sobre o conceptismo, né? O jogo de palavras, o jogo de ideias. É diferente, né? Quando a gente fala em cultismo, jogo de palavras, né? E quando a gente fala em conceptismo, jogo de ideias. Com belas descrições, histórias exemplares, evocação de personagens célebres, citações de santos, sábios e filósofos. Bom, é comum nesses sermões do Padre Vieira a citação de Santo Agostinho, né? A figura que vai inspirar muito o Padre Antônio Vieira, dono de um conhecimento assustador, né? Dono de uma habilidade. Não se esqueça, querido, que quando a gente fala no sermão, é um momento da homilia. Né? O padre ele sai, né, da capela mor, né, ali do altar mor, naquele momento da igreja ali, normalmente nas missas do século XVII, nas missas barrocas, o padre ele celebrava a missa em latim de costas para o público, porque não pode se dar as costas a Deus. E aí no momento, né, aí tem a primeira leitura, tem a segunda leitura, a leitura do Evangelho, aí esse padre, ele sai da capela mor, ele vai se dirigir lá ao púlpito e no púlpito ele vai fazer a pregação com o objetivo da conversão. Esse púlpito, normalmente ele fica ao lado da nave, né? Então você tem ali, né, o altar mor, aí você tem a nave, né, que é onde os fiéis ficam, correto? Então, dentro dessa pegada, perceba um dos fragmentos que eu selecionei para vocês aqui, do sermão de quarta-feira de cinza de 1672, em Roma, que foi pregado na igreja de Santo Antônio dos Portugueses. O pó que somos é o de que se compõem os vivos. O pó que havemos de ser é o que se resolvem os mortos. E sendo estes dois extremos tão opostos, como ser e não ser, não é muito que os efeitos e afetos que produzem em nós sejam também muito diversos. Por isso amamos a vida e tememos a morte. Veja o que o Vieira propõe. Bom, se eu sou o que eu fui pó, então eu sou pó. Se eu sou o que eu serei e eu serei pó, então eu também sou pó. Qual é a diferença entre o morto e o vivo? O morto é pó deitado.
O vivo é pó levantado. E o que mantém o pó levantado? O vento, o sopro, a metáfora da vida. E o Vieira, ele vai argumentar bem pesado em cima disso, né, porque o objetivo, como eu disse, é a penitência, a conversão, né, ele vai fazer várias perguntas, né, deixar essas perguntas em aberto muitas vezes para o fiel, para que ele reflita durante esses 40 dias, né, de religação com a figura divina. Ele vai colocar o seguinte, né, o que diferencia um morto de um vivo? Vaidade. Vanitas vanitatum, vaidade das vaidades. Né? Não adianta, né? A morte ela iguala a todos. Abra o túmulo de um homem nobre, abra o túmulo de um homem simples. O que os diferencia? Absolutamente nada. Enquanto o Vieira coloca nesse fragmento amamos a vida e tememos a morte, lá no terceiro sermão, ele vai inverter isso, que na verdade nós não devemos temer a morte, nós devemos temer a vida e amar a morte, porque a vida é a fonte de todo pecado, a vida é a fonte dos desvios do homem. Porque o que o Vieira vai fazer nesses sermões, galera, é, na verdade, tentar sufocar esse padrão comportamental, como eu disse há pouco para vocês, antropocêntrico, epicurista, humanista, focado único e exclusivamente nos prazeres do homem. Então, essa inversão de amar a morte, porque a morte é aquilo que, na verdade, vai fazer com que o homem ou encontre Deus ou tenha a ausência dele. Por isso que ele vai resgatar a figura do Lázaro, a ressurreição de Lázaro, um dos milagres de Cristo. Né? Para as irmãs de Lázaro, foi maravilhoso. Né? O seu irmão ressuscitou. Para Lázaro foi péssimo, porque estando vivo novamente, de novo ele estava suscetível ao pecado. Certo? Eu recomendo para vocês a leitura dos sermões, são belíssimos. A leitura de um sermão ela dura em torno de 1h30 aproximadamente, que é o que durava a leitura de um sermão no século XVII. Né? Uma missa durava em média 3h30, 4 horas. Então o sermão era uma parte muito importante, até porque, como eu disse há pouco para vocês, a celebração era feita em latim e o sermão em língua portuguesa. Então ficava mais fácil do fiel compreender e entender a mensagem que o Padre Vieira estava tentando passar naquele momento. Bom, dentro disso, eu gostaria de mostrar para vocês agora a estrutura do sermão. Como que funciona? Galera, praticamente, cara, é a estrutura de uma dissertação. Claro, existem diferenças, claro, existem objetivos distintos. Então, a primeira parte é o prólogo. É a parte que inicia o sermão e é composto por 3 elementos. O primeiro, o tema, que é tirado de uma passagem bíblica. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Primeira leitura, segunda leitura, leitura do Evangelho. Né? Então o tema vai sair da leitura do Evangelho. Aí nós temos o introito. O introito é a apresentação do assunto a ser tratado no sermão. É um campo que apresenta grande variedade de temas, abordando questões filosóficas, políticas ou morais. Fatos históricos e sociais também entram na pauta do sermão. E por último, a invocação. A invocação, quando é feito o pedido de auxílio divino para que o pregador consiga realizar o seu intuito de persuadir o auditório. Essa invocação ela é variável, depende muito do período que a Igreja Católica está comemorando, né? Está festejando. Tá? E a questão do introito que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, o Padre Vieira ele tomou algumas posturas políticas, sociais, controversas em relação àquilo que a Companhia de Jesus pensava. É por isso que, inclusive, ele foi julgado, ele passou por um processo no Tribunal do Santo Ofício. Mas isso não é assunto para a aula de hoje, isso é assunto para um outro momento quando nós estivermos falando do Padre Vieira. Feito o prólogo, que está dividido em 3 partes, aí nós chegamos ao desenvolvimento ou argumentação, que é o corpo do sermão, no qual o tema é esclarecido, é dividido e é desenvolvido. É aqui que ocorrem os seguidos desdobramentos da ação argumentativa, através da variação feita
a partir da unidade do tema. Para isso, o orador utiliza vários recursos retóricos, exemplificações, comparações, deduções, indagações, enfim, uma série de procedimentos argumentativos que variam de acordo com a necessidade de persuasão e a natureza do tema. Aqui, sem dúvida, que a parte mais significativa do sermão é o desenvolvimento, porque é aqui que o padre Vieira, ou o padre, em outro caso, no caso aqui nós estamos falando do Vieira, é aqui que o Vieira vai usar de elementos para tentar convencer, persuadir o fiel que está diante dele. Feito o desenvolvimento, claro, chegamos ao que nós conhecemos como peroração. Ocorre quando o pregador efetua a conclusão da sua argumentação, fazendo também a exortação, ou seja, a advertência relativa aos valores propostos pelo sermão. Para isso, o pregador retorna ao tema, esclarecendo e resolvendo em definitivo. Não nos esqueçamos que cada sermão é o desenvolvimento de uma tese moral, de modo que, ao final da peroração, o auditório saia convencido do valor da pregação e transformado pela ação moralizante. Essa é a estrutura do sermão do Padre Antônio Vieira. Não se esqueça o que eu disse acerca da quaresma, né? Então ele tem que concluir de maneira a fazer com que o fiel, ao sair da igreja, ele se sinta mais próximo de Deus. Não se esqueça também, na aula do Barroco, eu citei isso, expliquei com um pouco mais de profundidade, a ideia da missa explorando os elementos sensoriais para fazer com que o homem sinta a presença de Deus e retorne ao seio da Igreja Católica. Beleza, galera? É isso aí. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos.